e verificação dos taxímetros, com a presença do presidente Lula. E nós vamos acompanhar ao vivo. Veja aqui com a gente. Federação Nacional dos Taxistas e Transportadores Autônomos de Passageiros, Edgar Ferreira de Souza, o presidente da Frente Nacional do Táxi, Erasto Ribas, o presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, Márcio André Oliveira Brito. Neste momento, será exibido vídeo sobre a medida provisória que será hoje assinada. Taxistas do Brasil, uma categoria essencial para a mobilidade urbana e para a economia do país. Nos últimos anos, os taxistas enfrentaram desafios econômicos e o acúmulo das exigências legais, além da concorrência de novas formas de transporte. Pensando nisso, o governo federal, por meio do MDIC e do Inmetro, está adotando medidas concretas para fortalecer a atividade dos taxistas brasileiros. O governo ouviu a categoria e isentou as taxas de verificação metrológica inicial e subsequente do Inmetro e ampliou o intervalo entre as verificações de 1 para 2 anos. E a boa notícia não é só para o taxista, mas também para as indústrias que eram obrigadas a pagar a taxa de verificação inicial por taxímetro fabricado. A isenção dessa taxa simplifica a entrada de novos equipamentos no mercado. Essas ações trazem economia direta para a categoria e mais agilidade no dia a dia. Isso tudo sem abrir mão da confiança nas medições dos taxímetros. Mais de 300 mil taxistas serão beneficiados em todo o país e a economia gira em torno de 10 milhões de reais por ano para a categoria. Esse é o governo federal ao lado de quem move o Brasil. Inmetro, confiança é a nossa marca. Ouve-se agora o presidente do Inmetro, Márcio André Oliveira Brito. Muito boa tarde. Inicialmente, quero cumprimentar o presidente Lula, dizer da nossa honra em o senhor participar deste evento, presidente. Quero cumprimentar o vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, doutor Geraldo Alckmin. Ao mesmo tempo, doutor Geraldo, agradecer por todo o apoio do senhor e da sua equipe do Ministério pela implementação de todos os projetos e programas que o Inmetro vem fazendo desde 2023. Quero cumprimentar o ministro da Casa Civil, doutor Rui Costa, cumprimentar a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, cumprimentar o presidente da Frente Nacional, Erasto Ribeiro, e seu nome saudar todos os presidentes de associações, sindicatos, confederações, todos os taxistas que se fazem presente nesta solenidade. Quero cumprimentar o senador Randolph, seu nome saudar a todos os parlamentares, senadores, deputados presentes, cumprimentar os nossos diretores do Inmetro, cumprimentar os dirigentes dos órgãos delegados do Inmetro que se fazem presentes. Muito boa tarde, senhoras e senhores. O Inmetro regulamenta cerca de 80% do setor produtivo nacional. E uma das maiores recomendações e orientações que nós recebemos ao chegar à presidência do Inmetro, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, foi que o Inmetro trabalhasse bastante para tentar reduzir os custos da indústria, do comércio, do serviço, e com o apoio do Ministério. E nessa esteira, nós diminuímos 15% das taxas de mais de 4 mil empresas no Brasil acreditadas pelo Inmetro. Da mesma forma, o presidente Lula, em 2023, sancionou a lei
reduzindo em 56% as taxas do tacógrafo utilizado nas vans, ônibus e caminhoneiros. E este ato é mais uma grande demonstração de reconhecimento, valorização e inclusão desta categoria dos taxistas. Categoria que existe no Brasil há mais de 120 anos. Quem nunca ouviu um depoimento cheio de orgulho de um taxista falando que na praça, na frente ao volante, sustentou sua família, formou seus filhos, advogados, engenheiros, médicos e outras profissões, com dignidade, com suor e prestando um serviço de qualidade à população e aos usuários. Mas precisávamos avançar. Para o setor se estabelecer cada vez mais forte, precisávamos fortalecer toda a cadeia de insumo do segmento. Daí, alinhado com a nova política do MDIC, da Nova Indústria Brasil, nós avançamos muito no sentido de isentar também as taxas para os fabricantes de taxímetro no Brasil. Eles eram obrigados a pagar uma taxa há 50 anos por taxímetro fabricado. E graças à implementação de medidas com tecnologia, digitalização, gestão, foi possível fazer essa medida sem prejudicar a confiabilidade e a garantia da medição dos taxímetros e da garantia dos produtos fabricados no Brasil. Por isto, nós queríamos muito, mais uma vez, parabenizar o presidente Lula, parabenizar o vice-presidente Alckmin pela decisão que se respalda com todos os critérios técnicos, administrativos e jurídicos, para que hoje o governo possa fazer esse grande anúncio e essa grande entrega a todos os taxistas. Vale ressaltar que, além da isenção da verificação inicial, da verificação periódica e da verificação eventual, a medida provisória também altera o período de aferição dos taxímetros, que hoje acontece anualmente, para cada 2 anos. Exatamente. Então, são grandes 2 entregas. Para a indústria, a isenção da taxa permitirá que o setor passe a reinvestir em tecnologias e sustentabilidade. Por isto, mais uma vez, é um dia ímpar para a categoria, como reconhecimento, e venho parabenizar o presidente Lula e o vice-presidente por mais essa grande entrega do nosso governo. Muito obrigado. Fará uso da palavra o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Presidente Lula, ministro Rui Costa, da Casa Civil, ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, cumprimentar aqui o Márcio André Oliveira Brito, presidente do Inmetro, Erasto Ribas, presidente da Frente Nacional do Táxi, o Frenataxi, o Edgar Ferreira de Souza, vice-presidente da Confederação Nacional dos Taxistas, saudar aqui o Márcio Elias Rosa, nosso secretário executivo do Ministério, a Andréa Macera, que é secretária da área regulatória, Francisco Moura, vice-presidente nacional da Central dos Sindicatos Brasileiros, Walter Souza, diretor da CNT, Confederação Nacional dos Transportes, senadores da República, líder do governo no Congresso, Rondolfo Rodrigues, líder do governo no Senado, Jacques Wagner, senadora Tereza Leitão, deputados federais Lindbergh Farias, Carlos Zaratini, Pedro Czai,
Welter e Dagoberto Nogueira, amigas e amigos. O presidente Lula tem enorme apreço e respeito pelo trabalho dos taxistas, esse verdadeiro serviço público para ajudar a população brasileira, atendendo quem precisa, sua mobilidade, socorrendo pessoas e melhorando a qualidade de vida da nossa população, promovendo o desenvolvimento urbano e dentro da linha de desburocratização, no Ministério da Indústria, presidente Lula, a licença para exportação e importação era uma licença por operação. Então, uma indústria que importasse 3 produtos por semana e exportasse 3, tinha 144 licenças por ano. Hoje tem uma licença, por 3 anos. É uma licença para importar, uma licença para exportar. Portal único, um portal só, para exportação e para importação. Isso deve reduzir 40 bilhões por ano o custo Brasil, porque uma carga parada no porto ou no aeroporto um dia custa 0,8% do valor da carga. Exportação de frango, Reino Unido, União Europeia, tem um certificado de origem que é obrigatório. Era papel, R$ 166 por guia. Agora é tudo digital, não paga mais nada. E no trabalho do táxi, que é um trabalho de serviço público importantíssimo, a aferição do taxímetro era todo ano. E os estudos do Inmetro mostraram que era mínima o problema. Então, passa a ser de 2 em 2 anos. O taxista não vai precisar ficar, às vezes perde um dia inteiro de trabalho para fazer a aferição. E aquela taxa de R$ 52 acabou, zerou. Um reconhecimento do presidente Lula pelo trabalho importantíssimo de serviço público que todos vocês prestam à sociedade. Eu sei que tem outras pautas, então nós combinamos, presidente, de depois dessa assinatura da medida provisória do senhor, nós vamos fazer uma reunião com eles para a gente tentar encaminhar aí outros pleitos. Parabéns. Manuel. Pode ir. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina a medida provisória referente à isenção da cobrança da taxa de verificação do taxímetro. Nós estamos acompanhando ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de assinatura de medida provisória. Isenção da taxa de serviço metrológico correspondente à verificação inicial e subsequente de taxímetro no valor de R$ 52,18. Além disso, propõe alteração da Lei número 12.468, de 26 de agosto de 2011, mantendo-se a previsão da obrigatoriedade da verificação dos taxímetros em municípios com população acima de 50 mil habitantes, mas retirando da lei a periodicidade anual da taxa para permitir o ato infralegal a definição da sua periodicidade. Está aí o momento em que o presidente Lula assinou a medida provisória que confere isenção para taxistas de todo o Brasil na taxa de verificação metrológica dos taxímetros. Essa taxa é cobrada anualmente dos profissionais dessa área de mobilidade, os taxistas, e com esta medida provisória eles ficam, portanto, isentos
É uma medida que vai beneficiar aí cerca de 300 mil profissionais em todo o país. Segundo o governo federal, a estimativa é de que isso represente uma economia total aí de 9 milhões de reais para os motoristas. O representante dos taxistas. Meu caro amigo, Luiz Inácio Lula da Silva, sindicalista como eu, me permita até me dirigir de sindicalista para sindicalista, portanto a linguagem é mais pessoal. Meu caro vice-presidente e ministro, parabéns pelo seu trabalho, parabéns ao governo pelo trabalho que vem fazendo, pelo trabalho do Inmetro. Muito bem-vinda essa iniciativa. Com toda sinceridade, quero dizer a vocês o seguinte: todo benefício que o governo dá ao taxista não para no taxista. Ele recebe direto, mas indiretamente todo o benefício chega ao usuário, chega à população. Meu caro ministro, muito obrigado por todas as iniciativas que certamente passam pelas suas mãos. Rui Costa, meu caro presidente do Inmetro, mais uma vez, minha cara ministra Gleisi Hoffmann, meu caro companheiro, presidente da Frenatax, Erasto Ribas, meus companheiros, presidente de sindicato, lideranças, meu líder na Câmara dos Deputados. Eu quero até me permitir, presidente, o Carlos Zaratini tem sido uma referência. Ele foi presidente da Frente Parlamentar quando ele era oposição ao governo, e deu certo, muito certo. Fez muito pela classe, conseguimos muitas coisas, e depois ele, agora governo, virou a chave do Palácio do Planalto para nós taxistas. Batendo em todas as portas e estando conosco nas horas mais difíceis. Meu caro senador, meu caro deputado, líder do PT, demais autoridades aqui presentes, que eu talvez não consiga nominá-los, por desconhecer o nome, mas agradeço a todos aqui, em nome da Confederação Nacional dos Taxistas, cujo presidente gostaria de estar aqui, mas o Moacir da Silva, por questão de logística, e o prazo exíguo não o permitiu estar aqui e me incumbiu deste momento de falar, e muitas vezes a gente não está preparado para falar, mas o momento nos faz abrir a boca e dizer alguma coisa. Em 2007, nós estivemos no Sindicato dos Taxistas, cujo rapaz, presidente hoje, é o que deu a placa o Eletroímã, ele está aqui, o Suede. Nós estivemos naquele sindicato onde o presidente Lula assinou a redução do prazo de isenção de IPI de 3 para 2 anos. Se lembra, presidente? Te mostrei a foto agora, não dá para esquecer. Mas ele assinou e reduziu o prazo de 3 para 2 anos, meu caro vice-presidente, permitindo que os táxis pudessem ser substituídos de 2 em 2 anos, com a isenção do IPI e do ICMS. E também tínhamos o financiamento. No segundo mandato do presidente, nós estivemos, e me fugiu agora o motivo do nosso encontro, mas também tivemos um outro benefício, que o governo do presidente Lula sempre esteve de braços abertos e de mãos abertas para os taxistas. Quando pode, nós entendemos, e quando não pode, nós entendemos também, presidente. No governo da presidente Dilma, ficou marcado o reconhecimento da nossa classe, como profissionais. Deixamos de ser categorias para sermos profissionais, com a sanção da Lei 12, que transformou a Lei 12.468, que é a Lei de Reconhecimento da Profissão de Taxista, da qual nós temos muito orgulho de termos transformado de categoria a classe profissional, né, protegido, inclusive, pela Constituição. Tudo isso veio no governo gerido pelo PT. Me perdoe aqui quem não participou ou não participa desse governo, mas sempre os benefícios maiores que nos marcam, são indeléveis, veio do seu governo ou do governo da presidente Dilma. Bom, isso não impediu que a sanção dessa lei não impediu que nós enfrentássemos sérias dificuldades.
continuamos enfrentando. Nós temos dificuldade para substituir a frota de táxi, que o presidente me perguntou agora se nós tínhamos, como que nós estamos fazendo a substituição da frota. Nós trabalhamos muito com o Carlos Zaratini, outro líder que não posso esquecer aqui é o Alexandre Lindemeyer, do Rio Grande. Também um grande companheiro, um grande deputado que esteve conosco, está conosco em todos os momentos, trabalhando lá no MDIC, lá no Ministério da Micro e Pequena Empresa. Nós trabalhamos muito com o ministro Márcio França, chegamos a um denominador comum para a substituição da frota, mas isso acabou perdendo força. Nós também estamos atentos, presidente, estamos atentos a um plano do governo de alcançar 8,1 milhões de turistas no Brasil. E essa pergunta tem nos incomodado muito. O que faremos para atender a todos que chegarem nos aeroportos, que chegarem nas rodoviárias, que chegarem ao Brasil? Como nós vamos atendê-los? Porque cabe a nós, taxistas, dizer o seja bem-vindo ao Brasil e o até breve, para que ele volte logo. Então, cabe ao taxista essa função turística importante para o Brasil. Está aqui o secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, que também é taxista, por sinal, que estava reclamando isso. É preciso maior atenção para os táxis atenderem as comunidades estrangeiras que vêm ao Brasil. Nós temos quase 50% da população da Argentina vindo ao Brasil como turistas. Tudo bem, vem de carro, mas o táxi é o principal a recebê-los na porta. Então, meu caro líder do PT na Câmara, seja o nosso porta-voz no Senado, seja o nosso porta-voz, como é o Zaratini, na defesa da substituição dessa frota já estando sucateada. E aqui eu quero deixar duas reivindicações para encerrar e não falar muito. Primeiro, presidente, nós enfrentamos uma concorrência predatória, desleal, inoportuna. Nós sabemos, e aqui está o representante da CNT, o chefe, o secretário, o diretor de Relações Institucionais do gabinete do presidente da CNT e conhece isso muito bem. O Walter Souza, que está aqui, a CNT, o sistema de transporte, cuida disso e com a confederação, a CNTAP, nós temos cuidado dessa questão do turismo. E agora nós temos também essa questão da concorrência desleal. O sistema de transporte no mundo, que era isso que fugiu e voltou. O sistema de transporte no mundo, ele é básico. É o sistema público, o sistema privado, é aquilo que é próprio do governo e aquilo que não é próprio do governo. Não existe esse sistema de transporte particular de passageiros feito através de carros particulares. Esse é para o transporte pessoal. E nós estamos enfrentando essa concorrência, mas sabemos das dificuldades do governo para enfrentar esses que transportam para fora do Brasil mais do que 1/5 do ouro que um dia nos levou a separar de Portugal. Então, nós precisamos de uma atenção do governo nesse sentido. E, por fim, eu deixo aqui a reivindicação que já tramita no Congresso de reduzir, já foi reduzido de 3 para 2 anos, a troca do carro com isenção de IPI, e te peço, a redução de 2 para 1 ano. Por quê? Sabemos que o governo não tem dinheiro para financiar toda essa frota, mas se reduzir de 2 para 1, o taxista com o carro novo, o carro dele, no final do ano, ele vai estar novo, cabe a ele administrar, e ele vai vender o carro velho e trocar por um novo, sem depender do Pires na porta do governo. Eu gostaria de pedir isso e, mais uma vez, muito obrigado, em nome da Confederação e de todos os taxistas. Imagina se tivesse preparado. Neste momento, tem a palavra a ministra de Estado da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleice Hoffmann. Bem, boa tarde a todos e a todas.
aos taxistas, homens e mulheres que estão aqui, que ganham a vida no volante servindo a nossa comunidade. É um prazer muito grande partilhar esse momento com vocês, aqui junto com o presidente Lula, com essa iniciativa que eu julgo muito importante. Aliás, o ministro Alckmin me falou, mas também o Erasto me falou, que é da Frente Nacional de Taxistas, meu conterrâneo de Curitiba, falou que essa taxa era a última taxa federal que ainda existia, que os taxistas pagavam, porque agora nós não temos mais nenhuma taxa federal sobre os taxistas. Então, acho isso muito importante. E é a iniciativa de uma medida provisória que o presidente Lula está mandando, a quem saúdo aqui nesse momento. Saúdo o ministro Rui Costa, que está aqui conosco, nosso vice-presidente e ministro também de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, o Márcio André Oliveira, presidente do Inmetro, o Erasto Ribas, que é o presidente da Frente Nacional do Táxi, o Edgar Ferreira, que falou aqui para a gente muito bem, relembrando coisas muito importantes, né, da luta dos taxistas, da participação dos nossos governos, e do Francisco Mouro, vice-presidente nacional da Central dos Sindicatos Brasileiros, a CBS. Dizer que é um momento importante, mas eu vim falar aqui, o presidente Lula me pediu, diz, olha, você é ministra de Relações Institucionais, faz relação com o Congresso Nacional. E nós temos aqui representantes importantes do Congresso Nacional. O Zaratini, que já foi citado aqui como uma liderança importante de referência dos taxistas e tem realmente se dedicado muito a isso, conversado sobre esse tema. O Randolph, que é o nosso líder do governo no Congresso Nacional, portanto, vai ter um papel muito importante na votação dessa medida provisória. O Lindbergh Farias, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados, foi comigo senador. Nós fizemos uma discussão no Senado sobre a questão dos taxistas, sobre essa disputa que tem, né, que não é... Você falou aqui, junto com quem não tem que pagar imposto, com quem... Não temos nada com quem ganha a vida no Uber, nas plataformas, mas, de fato, há um peso muito grande. A gente discutiu muito isso no Senado da República. Tereza Leitão, nossa senadora, o Pedro Kizai, o Elton Welter, o Dagoberto Nogueira, estava aqui também o Jacques Wagner, nosso líder do governo no Congresso. Eu estou citando esses parlamentares porque agora nós vamos precisar do esforço de todos para que essa medida provisória se torne lei. Ela já tem os seus efeitos agora, mas ela tem por um período. Nós precisamos aprovar no Congresso Nacional essa medida. Então, nós vamos contar muito com os nossos parlamentares e líderes, mas vocês podem ter certeza que o governo estará empenhado junto com vocês para que a gente consiga aprovar a medida provisória. E quero relembrar um outro compromisso também que nós temos com os taxistas. Lembro que a presidenta Dilma, a lei que mandou no projeto que tinha sobre os direitos dos taxistas, colocou o direito de o taxista passar para os familiares a placa do táxi. Ou para terceiros. Infelizmente, nós tivemos uma decisão judicial que impediu isso. Nós estamos lutando em relação a isso, mas ainda acho que o Congresso Nacional pode corrigir. A gente pode chamar para uma concertação. Então, também queria aqui recolocar de novo à disposição de vocês para a gente estar nessa luta. E vamos em frente e aprovar a medida provisória. Um abraço. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e a todos que aguardem a saída do presidente da República. Tá aí, nós acompanhamos a cerimônia de assinatura da medida provisória de isenção da taxa de verificação dos taxímetros, que contou com a presença do presidente Lula. A estimativa é de uma economia de 9 milhões de reais por ano aos motoristas. Além disso, as verificações que antes eram anuais passam a ser a cada 2 anos. O presidente do Inmetro destacou a importância dos taxistas e lembrou que a medida também vale para os fabricantes de taxímetros.